Nós estamos estudando Lamentações capítulo 2, estudando a respeito de uma pregação não popular, uma pregação que não é muito bem-vinda aos ouvidos das pessoas, mas ainda assim é a mensagem de Deus e precisa ser pregada. Essa pregação não popular é dividida aqui em três temas. A ira de Deus, poucas pessoas gostam desse tema, mas é necessário falar da ira de Deus. O outro tema é o quebrantamento, nós vimos aqui também em Lamentações 2, e agora a última parte é sobre o desprezo. É um tema que nós temos que tratar também, desprezo. Ninguém gosta de ser desprezado. Às vezes nós desprezamos algumas pessoas, mas isso não está certo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser hospitaleiros, temos que ter um coração receptível para com todas as pessoas. Nós precisamos não aceitar o pensamento e o que as pessoas acreditam, mas nós temos que ter um coração aberto para acolher as pessoas como Deus faz conosco. Nós nunca podemos desprezar ninguém. Se o crente tiver que lidar com o tema desprezo, que seja sempre ele sendo desprezado e nunca ele desprezando ninguém. O povo de Judá está se sentindo desprezado não por alguém comum, alguém humano, mas eles se sentem desprezados pelo próprio Deus. Deus os despreza, Deus os abandona. Tudo isso que eu estou falando tem limites, tá bom? Deus não abandona até para sempre, Ele abandonou o povo temporariamente para que o povo fosse para o cativeiro. Deus desprezou o povo para que o povo sentisse o desprezo que eles causaram no próprio Deus. Deus não é vingativo, embora Ele seja vingador. É diferente, Ele não é um Deus simplesmente que ficou ofendido com alguma coisa e por isso agora, no seu ímpeto de raiva, Ele vai se vingar. Não. Quando nós falamos que Deus é vingador, isso é muito bem planejado. Deus dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Não se arrependendo, Ele é vingador daqueles que são rebeldes contra Ele e contra a sua palavra. E foi o que aconteceu com o povo de Judá. O povo se rebelou contra o Senhor durante muitos anos e agora está recebendo o devido castigo, e nós podemos chamar até de disciplina de Deus, porque é um castigo que tem como objetivo ganhar o coração do povo. O povo, por exemplo, era idólatra. Até os últimos dias do cativeiro, o povo estava idolatrando. Inclusive, quando já tinha uma leva de pessoas no cativeiro, o Ezequiel, não Jeremias, outro profeta, Ezequiel, ele foi levado até o templo, que ainda tinha destroços, mas o pessoal ainda estava tentando se reunir e adorar não sei o que, porque eles estavam dentro do templo adorando ídolos cananeus, deuses cananeus. Então o povo teve que ser curado dessa idolatria. E sabe o que aconteceu, irmãos? Que com o cativeiro o povo foi completamente curado da idolatria. Nunca mais Israel teve essa idolatria. Até hoje, é verdade que eles precisam aceitar o Messias, é verdade também que eles se desviaram para um ateísmo, principalmente os judeus modernos, mas inclusive os judeus modernos estão retornando a Deus, se não se convertendo para o cristianismo, mas deixando de ser ateus, voltando
a crer no Deus de Israel, Jeová. É claro que se eles morrerem nessa situação, eles estão perdidos, eles precisam aceitar o Messias. Mas só o fato deles estarem retornando do ateísmo deles e ainda crendo no Deus Jeová, Yahvé, o Deus de Israel, isso faz com que eles estejam se aproximando novamente daquilo que Deus quer. E você não vai encontrar judeus idólatras. O judeu foi curado disso. Tem uns judeus místicos, é verdade, mas aquela idolatria que eles tinham foi curada. Então o cativeiro ele teve alguns benefícios, sim, como era para ter mesmo. Mas o povo se sente desprezado. Nós vamos ler a partir do versículo 15, Lamentações 2,15, e vamos ver o povo sendo desprezado pela vizinhança. Versículo 15, alguém pode ler? Todos que passam caçam de você, os donos da bela Jerusalém querem escuta. Esta é a cidade chamada de a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra? Então Jerusalém tem alguns apelidos. Um dos apelidos de Jerusalém é Formosa. É a cidade formosa, é a cidade bela. E é a cidade também chamada de alegria de toda a terra. E agora o povo vê os judeus indo para o cativeiro e fala: essa daí que é a cidade bonita, não estou vendo nada de beleza aí. Essa é a cidade da alegria, não estou vendo nenhuma alegria aí, só choro. Inclusive o livro não tem o nome de alegria, ele tem o nome de tristeza, né? Lamentações. Eles batem palmas, eles meneiam a cabeça, ou seja, balançam a cabeça, eles assoviam, são formas culturais, ou eram formas culturais de mostrar desprezo. Versículo 16. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo e vimos-lo. Achamos esse dia, nós vimos esse dia. É como se eles estivessem dizendo: nós vivemos para ver esse dia. Ou seja, a nação de Israel, de Judá, destruída, engolida pelos babilônios. Você vê como que eles tinham inimigos? Eles tinham bastante inimigos. E esses inimigos, eles eram vizinhos ou eram inimigos que moravam dentro da própria região de Jerusalém. A nação de Israel não tem por onde se defender, porque se ela tentar se defender, ela não tem como, porque ela não tem como mostrar para eles que o que eles estão falando não é verdade, porque a nação está destruída. Eles estão numa fila para a Babilônia, sendo acorrentados pelo pescoço, como era comum. Eles estão, muitas mulheres viúvas, homens viúvos, crianças órfãs. Então nós temos uma situação de calamidade, uma situação de espetáculo, ou seja, aquela fila era um espetáculo para os inimigos. E eles estão aqui se alegrando com aquilo. É muito comum do povo oriental se alegrar com a desgraça do inimigo. É interessante que o brasileiro, ainda que ele queira ser mal, ele não consegue ser mal na demonstração cultural. Até quando existe algum inimigo nosso que não se dá bem, nós vemos pessoas falando, né? No mundo político, por exemplo, quando morre um político: embora eu não concordasse com os pensamentos dele, eu desejo o consolo para a família. É muito comum com os brasileiros. Mas no mundo árabe, no mundo em torno de Jerusalém, Oriente Médio chamado, quando inimigos se dão mal, as mulheres fazem uma gritaria de alegria mesmo. Eles conseguem, é cultural já, eles conseguem se alegrar
com a desgraça do inimigo. Eles querem isso. Então isso aqui é muito, muito comum até hoje nos povos do Oriente Médio. Então eles estavam ansiosos para que esse dia chegasse, para que eles pudessem zombar do povo de Israel. Achamos esse dia, vimos esse dia, esperávamos por esse dia. Então você vê que o sofrimento só intensifica, da nação de Judá. Versículo 17. Pastor, aqui também é assim, também só não fala, né? Você acha que é assim? Claro, só não fala. Só politicamente correto para falar. Mas que a alegria está por dentro, tá. Então, mas a gente não vê assim, essa demonstração física, né? Sim. Essa gritaria, soltando fogos. Dentro de casa, não. Vê lá que Pastor, só quando o time adversário perde, né? A gente... tá bom. O brasileiro vive com futebol, né? Versículo 17. Mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás, destruiu Jerusalém sem compaixão, fez seus inimigos se alegrarem com sua derrota e lhes deu poder sobre ela. Isso no livro de Lamentações nos deixa mais triste ainda, né? Porque não é simplesmente que os inimigos se alegraram. O que nos enche de tristeza, eu posso dizer isso, né? Que Deus planejou tudo isso. Deus planejou que os inimigos se alegrassem. Eu não estou dizendo que Deus é injusto, tá bom, irmãos? Estou só dizendo que eu sou um ser humano que não entendo muitas coisas. E essa é uma das coisas que eu não entendo. Deus tem aqui o planejamento dele totalmente correto. Eu vou humilhar o povo. Eu vou desprezar o povo. Eu não vou ter piedade do povo. Eu nem vou aceitar a oração de profetas como Jeremias. Deus é quem está fazendo isso. Então isso só nos faz engrandecer aquilo que nós não entendemos da parte de Deus, que é a justiça. Se alguém aqui falar que entende completamente a justiça de Deus, por favor me dê uma aula. Vai estar um passo à frente de Abacuque. Um passo à frente de Abacuque, que também não entendia. Como é que Deus pode fazer isso? Meus irmãos, isso aqui é muito bem elaborado por Deus. Aqui tem uma palavra que fala que não é algo recente. Qual é a palavra? No versículo? Dias da Antiguidade. Sabe quais são os dias da Antiguidade? Deuteronômio 30. Se você ler Deuteronômio 30, Deus já estava profetizando isso aqui. Deus estava profetizando que o povo estaria cativo e profetizando que o povo ia também se espalhar pela terra. Podem ver depois Deuteronômio 30, acho que os primeiros 10 versículos já tem uma profecia sobre isso. Inclusive tinha profecias falando de reis, sendo que a nação de Israel nem estava na monarquia e nem pensava em estar debaixo de reis, e Deus já estava falando de reis. E além de Deuteronômio capítulo 30, tem os dois montes. Um monte é de uma característica e outro de outra. Vocês lembram quais são? Monte Ebal e Gerizim, que é o monte agora eu não sei qual é qual. É o monte da bênção. Gerizim é da bênção? E o monte da maldição. E isso me parece que é Deuteronômio, o quê? 27, 28, talvez? Então, quando o versículo 17 diz que Deus pronunciou desde os dias da antiguidade, você já tem Deuteronômio 27, 28 e Deuteronômio 30. Deus já profetizando que isso poderia acontecer com o povo. E realmente aconteceu. Então o povo está sendo desprezado por todos os lados, inclusive por Deus. Versículo 18.
clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te deis descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Embora Israel seja a menina dos olhos de Deus, ou seja, Deus dá grande importância para essa nação, Deus fez essa nação chorar. E o que a nação deveria fazer? Mesmo sendo desprezada pelos inimigos, sendo desprezada por Deus, ela deve fazer o que todo crente faz em aflição: clamar. Tem que clamar, tem que chorar diante de Deus. E que as lágrimas sejam muitas, como um ribeiro, né? De dia, de noite, que não haja descanso e que não pare de chorar a menina dos olhos de Deus. É um livro de lamentações, evidentemente, mas é um livro também de desprezo. A nação está sendo desprezada. Versículo 19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama, como água, o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Talvez alguém possa perguntar, mas será que adianta? Deus já falou que não adianta clamar. Sim, Deus falou isso, mas não é porque Deus disse isso que as pessoas não deveriam clamar, elas deveriam insistir. A palavra de Deus tem vários exemplos para nós de que mesmo que Deus tenha falado alguma coisa, mesmo que Deus tenha pronunciado já um juízo, nós temos que insistir em oração. Isso aconteceu, por exemplo, quando Deus castigaria Jerusalém por causa de Davi ter feito um censo. Na hora H mesmo, quando Deus ia matar mais pessoas do que ele já havia matado, Deus mandou parar o juízo. Nós temos também aquele vizinho inoportuno, que isso é uma parábola, evidentemente, mas Jesus queria dar um ensino, que nós temos que insistir, mesmo contra a esperança, que clamou ao vizinho por pão, porque tinha chegado o amigo dele, né, um visitante, mas já era meia-noite. Mas ele insistiu, e por causa da insistência, o amigo deu os pães. Fala também da mulher, acho que era uma viúva, né? Pedindo para que o juiz atendesse o pleito dela, a petição dela. Mas o juiz não queria atender. Mas por muito clamar, ele acabou atendendo. Então isso é um exemplo do que Deus pode fazer também nas nossas vidas. Lá em Hebreus diz que aquelas pessoas de fé, elas creram contra a esperança. Eles não tinham esperança, humanamente falando, mas mesmo assim eles creram e eles clamaram. E é isso que a nação tem que fazer mesmo, tem que clamar. Mesmo que Deus falou, não clame, tem que clamar. Mesmo que Deus falou, Jesus falou, eu não cuido dos cachorrinhos, eu dou pão para os meus filhos, mas eu posso ficar com as migalhas. Ela insistiu. Mesmo que todo mundo falou, pare de clamar, os cegos estavam clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo que as pessoas estavam lá numa multidão, a mulher pegou nas vestes de Jesus, encostou nas vestes de Jesus. Ou seja, meus irmãos, não é porque nós pecamos, não é porque nós estamos já entendendo, sentindo que a mão de Deus está pesando sobre nós, não é por isso que a gente para de clamar. Não é porque nós achamos que Deus nos abandonou que a gente para de clamar. O que a gente tem que fazer é clamar ao Senhor, sempre. E é isso que eles estão fazendo, eles estão certos. Versículo 20. Ó Senhor, pensa nisso,
acaso deves tratar teu povo dessa maneira? Devem as mães comer os próprios filhos que elas criaram com tanto carinho? Devem os sacerdotes e os profetas ser mortos dentro do templo do Senhor? Eu gosto dos salmos e também desses textos dramáticos, porque eles fazem aquilo que nós às vezes não temos coragem de fazer. A gente fica retendo muito os nossos sentimentos. Eu aconselho você a reter mesmo diante das pessoas. Em reunião de oração, dependendo das pessoas que estiverem próximas a você, elas não vão entender o seu pedido de oração, não é verdade? A gente nem se atreve a falar o que está dentro do nosso coração. A gente acaba deixando isso para nós e Deus. Mas você deve falar. Com Deus você precisa falar. E o que essas pessoas estão falando? Não importa que nós pecamos, eu sei que nós pecamos. Não importa que elas fizeram tudo que não era para fazer, mas elas estão clamando pela misericórdia de Deus e falando: Senhor, será que é assim mesmo? Considera isso, é como se eles estivessem ensinando Deus, né? Claro que aqui ninguém pode ensinar a Deus, mas eles estão clamando: considera isso, será que pega bem? As judias, o povo de Israel, as mulheres comerem os próprios filhos, como é que o povo em volta vai encarar essa situação? Será que vai ficar bem para o nosso Deus sacerdote e profeta sendo mortos dentro do lugar santo? Então veja, irmãos, eu não estou propondo para vocês a teologia da confissão positiva, que é colocar Deus na parede, espremer Deus e agora você vai responder para mim. Você vai me dar aquilo que eu quero. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você derramar o seu coração. Onde que é o versículo que fala de derramar o coração? Foi agora, não foi? É o 19. Versículo 19. Derrama como água o coração perante o Senhor. Meus irmãos, diante de Deus não há proibições, não há convenção social. Sabe o que é convenção social? É quando você não está alegre e você tem que sorrir para as pessoas. Convenção social é quando você está bravo, mas tem que ser educado. Tudo isso é convenção social. Alguém aqui já tem praticado convenção social? Isso é convenção social. Mas com Deus não existe esse negócio de convenção social. É você e Deus. Como disse Vênio dos Santos, que é um cantor evangélico, ou era um escritor também, ele escreveu um livro chamado Alma Nua. Alma nua quer dizer, eu estou totalmente entregue para Deus. Eu falo o que eu estou sentindo. Então, meus irmãos, falem para Deus o que vocês estão sentindo. Talvez você vai ser injusto com Deus, tá bom? Mas Deus vai corrigir isso. Não tem problema não, porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue expressar para Deus, fica tranquilo, o Espírito Santo sabe o que você está sentindo. E ele transmite para Deus o que realmente você precisa. Fica tranquilo, meus irmãos. Isso não é heresia, não. Agora, não aceite só isso que eu estou falando, tá? Pesquise. Pesquise que você vai encontrar servos de Deus melhor, muito melhor do que eu, talvez melhor do que você, que clamaram para Deus com palavras que a gente pensa: poxa, isso aqui não pega bem orar assim desse jeito. Mas é o que eles estavam sentindo. Elias sentiu que tinha que morrer e pediu a Deus a morte. Jonas sentiu que tinha que morrer, pediu a Deus a morte. O que aconteceu? Deus não respondeu, só isso. Se o seu pedido estiver errado, Deus não responde. Mas ore a Deus, clame a Deus,
Fale o que você quiser com Deus. Parece um culto de libertação, né? Não fica reprimido nos seus pedidos, não. Versículo 21. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Ele usa 2 vezes aqui, não te apiedaste. Você teria coragem de falar para Deus, o Senhor é um Deus que não tem piedade? Não, porque Deus é piedoso. Mas é como ele se sente. É como Jeremias está se sentindo. Ele fala que Deus não se apiedou aqui. E tem um outro versículo que eu lembro que alguém leu também. 17 derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Deus não se apiedou. É assim que o profeta se sente, e é assim que o povo se sente, e é dessa maneira que ele está orando ao Senhor. Se tiver alguma coisa errada, não tem problema. Deus corrige a nossa oração errada também. E o profeta aqui, ele está dizendo, informando, né, que os jovens, os moços, os velhos, as moças, eles estão caindo à espada. E Deus está fazendo uma matança no meio deles. Versículo 22. Provocaste terrores de todos os lados, como se os chamassem para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou, ninguém sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. É um dia de grande matança, um dia de desprezo, e é como se fosse um dia solene. Chegou aquele dia e os inimigos se reúnem, não escapou nem a criancinha que estava no colo. A criancinha que o pai e a mãe criaram, o meu inimigo os consumiu. Grande tristeza de alma, uma lamentação de alguém que se sente desprezado. Então nós vimos no capítulo 2 que a ira de Deus caiu sobre o povo ficou quebrantado mesmo, não teve como não se quebrantar, e o povo se sentiu muito desprezado. E o desprezo é assim mesmo, ele causa tristeza. Aqueles que já foram desprezados por qualquer motivo sentiram muita tristeza. O desprezo também causa esse afastamento. A gente começa a se afastar das pessoas. E aqueles que já foram machucados por alguém, eu já fui, acredito que quase todos ou todos aqui já foram em algum momento. Você precisa prestar atenção, porque há uma tendência de quem é desprezado a começar a se afastar de todas as pessoas. Não acontece isso? Por quê? Ele acha que todo mundo é igual. Ele acha que todo mundo vai desprezar. Uma pessoa me traiu, uma pessoa me desprezou, então assim deve ser todo mundo. E às vezes Deus quer usar pessoas para te curar. Deus quer usar pessoas bem amorosas para cuidar de você, mas você não deixa, porque você fica... É igual cuidar de um animal ferido, um animal maltratado. Você chega perto dele, ele quer avançar em você. Ele não acredita que você quer cuidar dele, não é assim? Então você precisa, se você estiver passando por isso, você precisa orar a Deus. Senhor, coloque pessoas sinceras no meu caminho, pessoas que podem contribuir para a minha cura. E Deus vai levantar pessoas assim. Não precisa ficar desconfiado de todo mundo. Tem muitas pessoas que amam ao Senhor, e pessoas que querem te abraçar, querem cuidar de você. Mas o desprezo faz isso nas pessoas. As pessoas começam a se afastar. E também o desprezo não é de todo mal,
como nada aqui em Lamentações é totalmente perdido, o desprezo ele faz você se tornar uma pessoa mais reflexiva, você começa a pensar mais sério em algumas coisas da vida. E através do desprezo que você sentiu, você começa a buscar a Deus mais intensamente. Então, eu acredito que tudo que está escrito em Lamentações também é para o nosso aprendizado. Deus quer te ensinar alguma coisa. É um livro totalmente sentimental, não é? Não é um livro como Eclesiastes, de ficar pensando em assuntos. Não, é um livro para chorar mesmo. É um livro para sentir. Você não está sendo levado para o cativeiro, mas você tem os seus cativeiros, você tem as suas prisões também, e Deus quer te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Deixe Deus usar pessoas. E um bom começo para isso é não desista de orar a Deus. Desista dessas orações fabricadas, né? Ore com a sua alma, com os seus sentimentos. Se você está sentindo dor, fala para Deus: estou sentindo dor. E Deus certamente vai te ajudar e vai levantar pessoas para te ajudar. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque, embora seja um texto tão pesado nos sentimentos, mas é um texto que nós nos identificamos algumas vezes, porque algumas vezes nós estamos tão tristes, desanimados com algumas coisas, mas temos certeza que podemos orar ao Senhor, e o Senhor ouve as nossas orações. Usa pessoas para nos ajudar. Use as nossas vidas para ajudarmos outras pessoas. E nós pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém.